tá? Acho que... Permite, só para acrescentar uma coisa. Além da avaliação de desempenho, o decreto atual foi alterado recentemente e que ele abre a possibilidade de exoneração no caso do servidor ficar afastado por mais de 180 dias por licença médica. Mesmo que isso não se concretize, mesmo que isso não venha a cabo, o servidor não seja exonerado, existe toda uma pressão psicológica terrível em cima do servidor. Mas a intenção é essa. Não, é isso. Então, se tem nexo causal, quer dizer, se aquela moléstia foi causada depois que ele ingressou, ele está respaldado juridicamente. Por isso que eu estou dizendo, vai abrir brecha para várias ações. E assim, e lá nós temos muitos problemas assim a pessoa leva uma nota baixa e recorre dizendo que é assédio moral. E aí ninguém aguenta mais a quantidade de processos administrativos que vão para essa ordem. E ninguém nunca foi exonerado. Entendeu? Então é mais uma forma de você criar um monstro para ele ficar assustando as pessoas. E eu vou te fazer uma provocação, Rubens. Por exemplo, eu corro um risco muito grande, mas eu preciso ser sincera com as minhas convicções, né? Se o servidor ingressa no serviço público já com uma moléstia, como é que fica? Porque vai ter um impacto na previdência de todos os outros servidores. Então, o que eu estou dizendo? São questões que vocês não podem simplesmente levar em consideração o que eu estou falando ou o que você está falando. Vocês precisam fazer um seminário sobre previdência para ver como é que está a situação aqui. Vocês precisam fazer outros caminhos para vocês construírem o posicionamento de vocês. Isso, a gente só faz isso tendo conhecimento, só conhecendo, né? Então, depois a gente discute no café, né? A avaliação, no caso dos professores, a nova diretriz para a carreira docente fala em avaliação de desempenho. Essa diretriz é uma diretriz do MEC de 2009. Então, fala em avaliação de desempenho, mas não desconsidera a titulação, o tempo, a experiência. E é das que a gente já teve, eu vou dizer que é uma das melhores. Mas introduz essa discussão da avaliação de desempenho. A avaliação da pessoa, desempenho individual, e avaliação institucional também. Porque aí, você não pode, por exemplo, em virtude, vamos pensar assim, em virtude do IDEB, da nota do IDEB, da nota do índice, né, que muitas prefeituras estão estabelecendo bônus para os professores, sem considerar objetivamente quais são as condições institucionais que aquele servidor trabalha. Uma coisa é você trabalhar no centro da cidade, pelo menos eu tenho essa referência, mas não é tudo, às vezes o centro é mais precário, né? Curitiba, uma coisa é você trabalhar num bairro com um nível indicadores socioeconômicos melhores, outra coisa é trabalhar lá na periferia, né? Onde a escola... onde as necessidades daquele aluno são muito, muito maiores. E aí você dá bônus para quem você vai fazer um ranking, vai fazer uma espetacularização daquela nota, né? E aí faz um ranking e ainda paga os professores de acordo com a nota. Isso não tem sentido se você não avaliar as condições institucionais. Da mesma forma, inclusive, né, que o índice é meio complicado por causa disso, porque só considera o resultado do aluno e a evasão. Então, tem muitos problemas aí. Então, eu acredito nessa avaliação institucional. As experiências, por exemplo, no campo da educação, e nós temos conselhos escolares. E os conselhos escolares fazem a avaliação. Os conselhos são perfeitos, são a reprodução da democracia dentro da escola. Não são. Tem conselho autoritário, tem conselho que o diretor indica quase todo mundo, tem.
Tem isso. Mas é também um processo em construção. E daí você tem conselhos, por exemplo, eu sou do conselho de escola da minha escola. Entendeu? Então, você abre possibilidade, e nós vamos fazer, se tivesse algum tipo de avaliação, a gente iria fazer. Né? Então, é esse conselho de escola, por exemplo, que faz a avaliação do inspetor, do secretário, porque esses têm repercussão de produtividade na carreira. Então, você tem outras formas, mas nós temos eleição para diretores. Vice-diretor e diretor são eleitos. Tem mandato de 3 anos, podem ser reconduzidos, tem várias outras situações, mas são eleitos. No estado do Paraná também são eleitos. Isso já dá uma nova dinâmica, na minha concepção. Tá? Com relação à lei de responsabilidade fiscal e todas essas questões que vocês falaram, do medo, do calote, de vocês construírem um plano e esse plano novamente não ser aprovado, assim, existe o risco. Não tem como dizer que tem. Eu acho que tem um risco, sim. Agora, vocês precisam, nesse momento que vocês estão construindo, o que vocês precisam ter? Qual é a receita da cidade? Como é que essa receita está evoluindo? Essa receita vai dar conta de cumprir e vocês propõem, não de acordo com... Tem que pedir mais sempre, porque a gente ganha menos, né? Mas vocês vão fazer isso também, não é com amadorismo, tem que ser com profissionalismo também, né? Vocês vão construir um plano que é para ser aplicado. Então, utilizar-se dessas possibilidades, né? Ver como é que evolui a receita, ver o impacto, vocês vão ter que calcular o impacto de cada procedimento, da forma como vocês vão apresentar, para ver se pode, para ficar mais evidente essa questão assim, de vão conseguir pagar, não vão conseguir pagar, né? Acho que da gestão democrática, Rubens, é essa experiência, assim. Não é em todas as secretarias, a gente tem secretarias com as experiências que a gente tem por aí, não... a educação, até porque é um princípio constitucional, né? Você ter gestão democrática nas unidades de ensino, então é um princípio constitucional. Agora, para os outros servidores fica mais difícil, né? O que precisa, então, é conseguir... então a gente tem lá na unidade de saúde, então vai ter uma comissão com o usuário, vai ter uma comissão com chefia, mas vai ter também uma comissão com pares. Mas isso se vocês aceitarem essa proposta de avaliação de desempenho. E aí, isso vai ser ao longo da construção do plano de vocês, né? E, por último, para fazer a minha avaliação. Então, assim, eu sou servidora. Eu tenho 11 anos, 12 anos na Prefeitura de Curitiba, sou professora, né, atuo na rede. Então, quando eu vou discutir carreira, eu também penso na minha carreira. E eu sempre acho que ganho pouco, né? O meu salário é baixo, pelo tanto que eu faço, pelo que eu produzo. Esse é um sentimento de Ana pessoalmente. Tem procedimento que é interessante. Nós temos essa estrutura de carreira que é dividida por níveis de escolarização. Então, se eu quiser ser professora de educação básica a minha vida toda... Eu vou ser professora de educação básica, mas eu vou ter perspectiva de carreira. Eu vou ser reconhecida pela minha especialização, vou ser reconhecida pelo meu mestrado, pelo meu doutorado, pelos cursos de formação continuada, né? Eu vou ser reconhecida. A gente tem um problema que a nossa carreira, ela foi feita algumas adaptações, então hoje ela está muito grande, então dificilmente você não vai chegar no final da carreira, né? Mas também abre possibilidades para a gente lutar para ter mais vencimento, mais referências, né? Assim, a cada procedimento. E aí, assim, como pesquisadora, que eu também sou, e daí não dá para fazer uma análise pessoal sem colocar essa outra dimensão, eu participo de uma pesquisa nacional que discute carreira e remuneração. Nessa pesquisa,
quando a gente vai discutir o plano de carreira dos professores de Curitiba, tem vários elementos que é melhor do que em outros lugares. Tem vários elementos. Mas foi porque a prefeitura concedeu? Não. Quase todos os anos, desde que o plano foi aprovado, nós fizemos manifestações, às vezes paralisações, a gente se mantém mobilizado para conseguir esses avanços, né? Mas tem muitos problemas também, né? Mas pensando assim nacionalmente, até porque, como eu falei, lembra que eu falei no início que os planos que estão sendo feitos, tanto para o magistério como para as outras carreiras, mais recente, têm perdido alguns direitos. Nós temos, por exemplo, lá direito à licença para qualificação. Licença para qualificação tem um percentual do quadro que se licencia, né? É pouco, a gente acha que é pouco, mas tem cumprido a necessidade à medida que, para sair para mestrado, doutorado, tem pouca gente fazendo, não é todo mundo, né? Até pelas próprias condições de oferta dessas modalidades, desses níveis de ensino, de escolarização. Licença remunerada para fazer isso, você fica afastada 2 anos para fazer mestrado. E depois você retorna e tem a obrigação de cumprir mais 2 anos, né, no mínimo, ou devolve o dinheiro, coisa assim. Com relação... Oi? 10 minutos. Já passou. O risco de propor o plano existe... como que é o Rubens também, né? Eu acho que existe risco, sim. E vocês vão precisar avaliar esses riscos. Eu acho que o que tem de plano e dívida da prefeitura não pode ser perdoada, não pode ser esquecida, né? Eu falei para vocês daquele escalonamento que nós, em algumas carreiras tem, no magistério não teve, por isso teve muito problema de você garantir um avanço maior para quem está no final, no meio da carreira. Isso, mesmo nas carreiras que tem esse tipo de escalonamento, essa é a carreira que eu defendo, não é a carreira que eu tenho, né? Mesmo nesses casos, os servidores depois ingressam com ações judiciais. O problema de você levar para judicializar demora, a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça de juiz. Pode perder. E a tendência eu ia fazer uma piadinha, mas não... A gente nunca sabe, né, o que... Bundinha de neném. Já é conhecida. E nunca sabe. Então, e essas questões do enquadramento, o que eles olham? Assim? O juiz não vai entender as especificidades daquela carreira, é muito difícil compreender todas essas perdas e essas coisas. Bem, ele olha lá o vencimento. Bem, teve prejuízo porque não teve diminuição do vencimento. Esse tem sido, as ações que a gente tem, o resultado de várias ações tem sido nesse sentido. A única situação que foi exitosa, então por isso tem jurisprudência, né? Quer dizer, algumas situações assim, o servidor que está no último nível e é enquadrado em outra referência que não é o último nível. Mas isso para um plano que vem sendo aplicado, não é o caso de vocês. Porque aqui, se o plano parou, ou se aquelas pessoas, algum grupo pequeno que conseguiu avançar, não é talvez um ou outro caso. As ações judiciais provavelmente vão continuar existindo. Mas eu acho que politicamente a solução é sempre melhor. Lembra que eu falei para vocês da isonomia que a gente conseguiu lá na carreira do magistério? A prefeitura sempre negou e judicialmente a gente perdeu. E foi com greve que a gente conseguiu. Então você concorda também que aprovando o novo plano, abre um parâmetro para o próximo administrador do município falar assim, esse plano para mim não convém, eu quero fazer um novo plano? É a luta que decide, se for ficar esperando. Pois é, mas aí
é um movimento, é a luta. Qualquer prefeito, o prefeito pode, é uma lei municipal, ele pode, o mesmo prefeito que aprovou a lei pode revogar um ano depois. A gente não tem essa segurança jurídica. E eu não tenho não existe... Está figurando agora e está aprovado pela Câmara, não tem uma segurança jurídica? Uma coisa aprovada e aprovada pelo servidor? Sim, mas ele pode revogar. Especialmente porque remuneração e vencimento do servidor público, quem decide é o prefeito. Quem tem a permissão legal para mandar um novo projeto para a Câmara é o prefeito. Não pode nem ser de iniciativa dos vereadores, quando fala de remuneração. Não é isso? Então, assim... encerrar que já estourou tudo. Tá, então a gente já estourou o nosso tempo. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos sindicatos e desejar, né, que vocês tenham aí um processo legal de construção do plano, mas especialmente de formação política, em torno de todas as questões funcionais que vai envolver a criação desse plano, ou se vocês não vão querer construir outro plano, né? Isso vocês vão decidir, tá? Tá, muito obrigada, Fátima.